propósitos da Bruta só temos esse espetáculo. Estava aqui a ver se tinha mais alguma coisa, mas não. Olha, nós tínhamos uma frase inicial escrita pela Carolina que era uma urgência de criar. Eu não sei parafrasear o que é que estava ao certo lá escrito na altura, temos isso algures guardado, mas era ninguém nos disse, ninguém nos disse como, simplesmente fizemos, à bruta. Eu acho que o início de um coletivo de teatro começa sempre por duas razões, ou pela falta de trabalho, ou então pela vontade de criar. O que acontece com a Bruta é a junção destes dois fatores, portanto, falta de trabalho e vontade de criar. A Carolina começa por ter a ideia de juntar, quando está no último ano da STC, somos de gerações diferentes da Escola Superior de Teatro. No último ano da STC da Carolina, ela reuniu um grupo de malta para fazerem um espetáculo, só que precisavam de alguém que tivesse ou seja, para que aquilo não fosse uma encenação coletiva, porque não era esse o propósito, nem aquilo que eles queriam alguém que fizesse direção, que dirigisse, que encenasse de alguma forma. E é quando surge o convite, portanto, para ingressar logo no primeiro projeto. Como todos os coletivos, nessa primeira reunião, éramos 15, 20, éramos imensos. E a única coisa que tinha sido portanto, acordada era, ok, cada um leva duas peças, não tinha de ser forçosamente literatura dramática, mas cada um leve duas coisas, pronto, é melhor assim. E a única pessoa que levou fui eu. Ninguém levou, dentro de 15 ou 20 pessoas, se uma coisa, ninguém levou. E eu assim, então, mas ok, então basicamente decido eu. Ainda para mais eu não levei nem uma nem duas a peças de teatro, eu levei tipo umas 10. Eu assim, ok, então somos quantos? Na prática, quantos é que nós somos? Somos estes 20 que aqui estão? Pronto, logo aí, a minha disponibilidade é esta, a minha disponibilidade é a outra, ok, pronto, começou-se a filtrar. É normal que de repente apareça a minha. Pronto. Continuando. E não decidimos logo que peça era, até porque sabíamos, ou pelo menos eu sabia. Tens medo de gatos? Não tenho muito. Ok, pronto. Ou pelo menos eu sabia que não queria fazer uma peça do início ao fim. Queria fazer queria fazer uma desconstrução ou uma construção a partir de um ato, o que fosse, mas não estava com vontade de fazer uma peça do início ao fim. E então os primeiros ensaios tivemos só conhecermos-nos, como é que éramos. Eu não os conhecia, só conhecia, ou seja, não os conhecia profissionalmente em linóleo, não é? No linóleo não os conhecia, não sabia como é que se comportavam, não sabia nada disso, nem eles sabiam como é que eu fazia direção, porque eles já se conheciam todos, já tinham trabalhado todos juntos, eu nunca tinha trabalhado com eles, pronto. No primeiro ensaio apareceram, desses tantos, apareceram 10. No segundo ensaio já só éramos o coletivo que formou a Bruta, pronto. De repente já éramos 6, 7. Porque é normal, porque assim acontece. Então a Bruta no início eram 6, 7 pessoas? Éramos 7, 8 pessoas, sim. 7, 8 pessoas. Éramos imensos na primeira reunião, sem nome ainda, e tivemos muito tempo sem nome ainda. E depois, quando decidimos trabalhar um texto, éramos 7 ou 8. E agora? Neste momento somos 4. 3, 3. Com uma condição, que é, somos 4, mas o que acontece é,
há quem viva exclusivamente só daquilo que a Bruta faz, que é o caso de, 2, 3 pessoas na Bruta. Porque, inicialmente, esse foi uma das premissas, que é, isto tem, de certa forma, isto tem de colmatar um problema que nós, atores, criadores, porque não somos só atores, temos cenógrafos, temos figurinistas, neste caso a Catarina Fernandes, temos que colmatar aqui uma falha, que é a falta de trabalho. E o que acontece portanto, neste momento, após 4 anos, 3 anos, não sei dizer, 2017, 18, 19, 20, 21, 4 anos, eu não sou bom a matemática. Basicamente nós continuamos de várias formas a trabalhar praticamente com as mesmas pessoas, não com todas, porque umas decidem sair, outras saem e depois voltam, por exemplo, como a Maria Muz, a Maria Muz tem uma particularidade, que foi a primeira pessoa a dizer, eu não posso, lamento, neste momento eu não posso, e passado um tempo, já posso, bora fazer. Agora, com regras, como é óbvio, porque este bora fazer ou seja, bora fazer, mas não vale tudo. Então, assim, quem está na Bruta agora és tu? Sou eu, a Catarina Fernandes. Eu posso dizer, sou eu, a Catarina Fernandes, a Carolina Picoito Pinto e a Maria Muz. Esse é o grupo? Sim, é o núcleo da Bruta, sim. Por exemplo, a minha irmã fez parte do início da Bruta, ainda fez espetáculos, ainda fez 2 espetáculos connosco e entretanto saiu. Ou seja, a saída não é forçosamente uma saída por maus motivos, e muitas vezes as saídas têm sempre essa conotação menos positiva. Nós tivemos uma vez, tivemos um projeto que foi o Bode Expiatório, que acaba por ser parecido com o que estás a fazer. Tivemos um projeto que foi o Bode Expiatório, onde nós, Bruta, companhia de teatro, estávamos à conversa e uma das pessoas foi o José Maria Vieira Mendes. Ele disse-nos uma coisa engraçada, que foi, nos coletivos, como neste caso, naquele caso ele estava-se a referir à Praga, nos coletivos é normal que existam pessoas que entram, outras saem, depois outras voltam a entrar. Agora, o importante é que o comboio continua a andar, não podemos parar, pronto. E o que aconteceu foi, neste núcleo duro, houve pessoas que puseram sempre o comboio a andar, não obstante de outras, por vezes, terem que estar de parte, ou porque estão com outros projetos, ou porque estão a fazer televisão, ou porque não querem, que também é válido, é mais que válido, aliás. Há uma coisa que nós vamos começando a perceber, que é que não dá para esconder, que é, começa-se a perceber uma linha, não é? Há uma linha uma linha de raciocínio, seja ela visual, artística, dramatúrgica, ou o que for, há uma linha que começa a ser comum. Não é por isso que não fazemos outras coisas completamente distintas e completamente diferentes daquilo que habitualmente fazemos. No entanto, nós não fazemos ideia para onde é que queremos ir e para onde é que... Porque não fazemos ideia porque porque nós temos como objetivo fazer um espetáculo como fazer a Odisseia, por exemplo. Nós queríamos muito, há muitos anos que eu adoro a Odisseia, a Ilíada, pronto, talvez por adorar BD e mitologia, assemelha-se muito à banda desenhada, pelo menos eu acho, e o que acontece, eu queria muito trabalhar a Odisseia, só que eu não podia fazer a Odisseia como se fosse um espetáculo de repente, um espetáculo do Roberto Lepage com 7 horas de espetáculo para segundo espetáculo de uma companhia de teatro emergente. Não podia fazer, primeiro porque ninguém me ia aceitar, depois porque não éramos ninguém. Então fizemos uma Odisseia à bruta, como nós a sabíamos fazer. Portanto, nós fomos sempre que encontrávamos, ok, fizemos isto, nunca nos sentimos satisfeitos com o resultado, e então estamos sempre a continuar a cavalgar e a fazer. E eu acho, sobretudo, não nos podemos tornar preguiçosos, e felizmente somos um grupo
acima de tudo, somos um grupo de amigos que estamos todos na mesma frequência e isso é muito bom. Quando de repente a frequência é exatamente a mesma, quando há cumplicidade em coletivo, que é, estamos a ver um espetáculo e já sabemos o que é que os outros estão a pensar sobre aquele momento, ou sobre... e quando existe esta cumplicidade quase anti-monogamia, não é? Acaba por ser engraçado num coletivo de teatro. No entanto, existem, mais uma vez eu volto a frisar, existem regras, ou seja, o figurino e todo o trabalho de cenografia pertence a uma pessoa e é da autoria daquela pessoa, a dramaturgia é da autoria de outra pessoa, a direção ou a criação ou a encenação é da autoria, normalmente tem sido sempre da minha autoria, porque me tenho posto mais nesse lado, e é curioso, porque contrariamente àquilo que se julga, eu não quero aparecer, por mim eu nunca aparecia, eu não... Só criava, só estava de fora, só desenhar luz, fazer direção e a criar, pronto. Eu quero ser criador, pronto. Há 15 anos atrás, quando... há 15 não, eu não sei há quantos anos, já foi há muitos anos. Foi mesmo, eu comecei a trabalhar há 17, mais coisa menos coisa. Eu estava a fazer um espetáculo com um texto muito bonito, Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, teatro infantil, com uma companhia de teatro que eu não vou dizer o nome, e que tinha ideais e ideias completamente opostas às minhas. Portanto, viam o teatro de uma forma completamente diferente daquela que eu vejo. Eu lembro-me que na altura eu estava a começar a aprender a fazer malabarismo e uma das diretoras dessa companhia de teatro disse-me: olha João, tu tens que te focar só numa coisa, porque um artista, tu ou bem que sabes tocar guitarra, ou bem que sabes representar, ou bem que sabes fazer malabarismo e cuspir fogo. E aquela merda... Depois, desculpa. Aquela merda ficou-me atravessado. Eu assim, como assim? Como assim é que eu tenho que me impedir artisticamente de fazer aquilo que me está a apetecer? Ou seja, isto para dizer que eu adoro fazer muitas coisas. Eu não faço ideia o que é que eu vou querer fazer amanhã. Porque eu sou muito curioso e gosto de estar à procura. E o teatro por si só é apaixonante, mas não me chega. Eu tenho essa noção. Eu tenho a noção que muitas vezes eu gosto de começar um processo... Por exemplo, eu gosto de começar o espetáculo ainda sei lá... Ainda antes da sala... Ainda antes do próprio espetáculo, ainda antes da própria data do espetáculo. Eu gosto que o processo e que o objeto artístico seja uma coisa maior do que uma coisa cingida ao palco. Isto é parece muito complicado, mas não é. Eu é que sou muito complicado a dizer as coisas. Daí, muitas vezes, preferir criar e ter as imagens e ter alguém que escreva e pegar naquelas palavras e dar aos atores para as dizerem, ou não, ou estarem só mudos e a fazer um gesto, ou o que for. Mas, portanto, isto para dizer que eu gosto muito mais, eu basicamente, eu quero ser criador, é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que eu gosto de fazer, seja com criações online, seja com criações ao vivo, seja com... O Vítor Hugo Pontes O Vítor Hugo Pontes acho que foi a pessoa que me salvou. Desculpa, de repente tens uma gata... O Vítor Hugo Pontes acho que foi a pessoa que me salvou desta agonia de eu não poder ser só uma coisa. Porque... Vi um espetáculo, qualquer espetáculo do Vítor Hugo Pontes, na verdade, mas foi drama, acho que foi o drama, não tenho a certeza. Eu não leio as folhas de sala, só vejo a ficha técnica e depois leio a folha de sala no fim do espetáculo. E mais uma vez, li a ficha técnica, não
não lia folha de sala e sabia que ia ver aquele espetáculo. E estou a ver o espetáculo, a achar aquilo fabuloso, epá, e logo ali aos 5 minutos, eu assim, mas calma, isto são as 6 personagens à procura de um autor do Pirandello. Pá, isto é fabuloso. Estes gajos, 10 gajos em palco, a dançar, contemporâneo, com hip-hop, com clássico, a contarem-me uma história, então basicamente eles estão a contar uma história, então porquê é que não pode existir um crossover de áreas, uma fusão de áreas? Porquê é que o teatro não pode estar junto com a música e porquê é que não pode estar junto paralelamente com uma série online ou não? Porquê é que ela não, porquê é que as artes, o que é a performance? A performance é o resultado disso mesmo, portanto é o momento em que o artista plástico pensa: o objeto por si só, sem vida, não me é nada. Eu preciso de estar dentro desse mesmo objeto. Pronto, portanto, eu acho que é isto. Acho que é a insatisfação de todas as criações que eu faço fazem com que eu esteja sempre a procurar e a querer fazer outro tipo de criações. Portanto, eu acho que eu quero-me ver como criador, como acho que é isto. As áreas humanísticas são provavelmente as poucas áreas onde nós acabamos ou estudamos para um determinado ofício e assim que acabamos a nossa formação não temos trabalho, nem ninguém nos chama. Não é como ser médico, não é como ser advogado, não é? No entanto, é tão precisa quanto outra área qualquer. Não obstante, isto era só quase como um pequeno manifesto, não obstante, o que aconteceu connosco foi, nós inicialmente como coletivo, nós sabíamos forçosamente que tínhamos que, quase como cada um tem de investir, nem que seja com o seu tempo. E o investimento pessoal, com horas de ensaios, é muito valioso. Vale ordenados, se formos a ver, não é? Mas nós éramos um coletivo, e então o que aconteceu desde o início foi uma disponibilidade por parte do coletivo para fazermos um espetáculo com 0 orçamento. E com 0 orçamento, o que é que se consegue fazer? E consegue-se fazer muita coisa. Consegue-se fazer o nosso primeiro espetáculo. Era uma parvoíce do ponto de vista cénico, com a quantidade de coisas que tinha, com 0, mais uma vez. Era o Maris e Maneiros, portanto era um espetáculo a partir dos Horácios e Coriáceos do Brecht. E nós fizemos-lo. E depois as receitas, que receitas, não é? Eram à partida a dividir por todos. Claro que no final do primeiro espetáculo, e do segundo e do terceiro, não há receitas nenhumas. Não há receitas, ponto. Aquilo que nós recuperamos é para abater à dívida que nós já gastámos. Até porque alugamos um espaço para ensaiar e é dividir por todos. Portanto, isto acontece. Ou bem que temos uma mecena, ou um subsídio, ou um apoio, ou então temos que ser independentes. O que acontece com os apoios e as candidaturas à DG Artes é que, pelo menos na escola, nunca ninguém me ensinou a fazer aquilo. E aquilo é preciso saber muito até da parte jurídica e parte contabilística. E eu ainda há bocado estava a contar quantos anos é que existe a bruta com os dedos, portanto, quanto mais... Eu sei fazer regras simples com calculadora e está bom. Portanto, é um bocado estranho como é que nós nos organizamos e como é que nós fazemos as coisas acontecer, mas as coisas foram acontecendo até um ponto onde, de uma forma inesperada, porque nós não estávamos à espera de o conseguir fazer nós não estávamos à espera de conseguir fazer nunca, na verdade, mas num espaço de tempo tão curto, não estávamos de certeza. Nós conseguimos fazer com que a bruta, de repente, se tornasse independente. Claro que esta independência tem muitos pontos. Primeiro o Covid, não é? Porque nós tornámos independentes assim que o Covid aparece, tal. Ou seja, agora éramos independentes e neste momento estamos semi-independentes. Não sei se isto existe, mas somos semi-independentes.
Semi-independentes porque... Mas o que é que significa ser independente? Ser independente é não depender de apoio absolutamente nenhum para podermos ter um orçamento, sei lá, de 20 mil euros para o próximo espetáculo. Mas com patrocínios, é isso? Não, de uma forma completamente mera. Portanto, neste caso, só a bilheteira. O que nós fizemos um espetáculo, um último espetáculo, que vem na sequência do resto da tua vida, que acaba por encher muitas salas e fazer com que o resultado dessas bilheteiras prova-nos que, em primeiro lugar, nós não precisamos de ser subsidiados, ainda que tenhamos exatamente os mesmos direitos e temos direito a sê-lo. E continuamos a tentar ser, só que a forma como se fazem as candidaturas é muitíssimo complexa e faz com que muitas vezes o entre dedicarmos-nos exclusivamente a uma candidatura ou à nossa, neste caso, ao nosso objeto artístico. E nós debruçámos-nos sempre muito mais no objeto artístico do que em papéis. Eu detesto papéis. E eu não posso ir para a rua gritar 1% para a cultura quando eu não estudei contabilidade nem gestão para saber se 1% para a cultura, sei lá, se em tempos de Covid, 1% para a cultura é tirar para o Ministério da Saúde. Nem sei como é que essas coisas se fazem, mas eu não sei que fatores é que entram em detrimento de outrem. O que eu acho a cultura não pode estar desassociada da educação. Estão intrinsecamente ligadas. E eu acho que qualquer apoio que exista deve ser sempre visto da mesma forma que a educação é vista. Agora, se me disserem assim, se um gestor, se um ministro, e à partida, partindo de uma premissa que não existe corrupção e que tudo é bonito e um vale encantado, não é? Partindo dessa premissa social, uma democracia sem qualquer tipo de interrupções, se partirmos desse pressuposto, eu tenho de confiar que, se me dizem assim, nós só temos isto para esta área, é porque as outras necessitam mais, acho eu. O que eu vejo muitas vezes, existe uma grande disparidade e eu acho que não é justo. Mas isto é um achismo. Eu não tenho a certeza porque eu não estudei gestão. Não faço ideia, portanto, eu não vou para a rua, eu, pessoalmente, eu não sou pessoa de ir para a rua gritar 1% para a cultura. Não o faço porque eu não sei. Não sei mesmo. Quanto aos apoios, nós fazemos candidaturas a apoios e esse currículo é necessário, de facto. Por exemplo, para a DG Artes havia um apoio qualquer que era, se nós não tivéssemos mais do que X anos de existência ou X espetáculos feitos em nem sei quantos sítios, qualquer candidatura que nós fizéssemos não era aceite. Está bem? Então, para que isto se resolva, para nós podermos ter acesso, por exemplo, para nós podermos ir para salas como Nacional Dona Maria II, São Luís, Nacional de São João do Porto, por exemplo. Então, se para tudo isso é preciso fazer isto, então nós fazemos-lo. Mas, ao mesmo tempo, temos de ganhar dinheiro, porra. Eu acho que essa ideia do apoio é uma ideia que tem de ser tem de ser colocada, mas tem de ser colocada até porque, mais uma vez, não existe nada que nos diga assim, ok, acabámos de nos formar, portanto, está aqui um trabalho, estou desempregado, vou ao centro de emprego, vou ao centro de emprego e então, diga-me a sua formação, sou licenciado em teatro, muito bem, então para que é que se está a candidatar? Estou-me a candidatar para teatro, televisão, cinema, isso, ok, muito bem, então daqui a uns tempos chamamo-lo, e passado umas 3 semanas, olhe, então é o seguinte, vai ter que fazer uma audição para o Nacional, vai ter que fazer um casting para a Plural, ou para a SP, ou para a RTP, ou o que for, vai ter que... Isso não existe. Portanto, há que fazer dinheiro. E nós desde o início, que tivemos essa consciência que não podemos descurar a tentativa de apoios e de subsídios, porque, mais que não seja porque pagamos impostos e como profissionais da área temos direito se fizermos boas candidaturas, mas também não podemos descurar a outra parte, que é aquilo que alimenta. Porque somos independentes, porque há uns já saíram
das casas dos pais, outros, porque eu acho que têm direito a fazê-lo, não querem ir para call centers ou para trabalhar para restaurantes. Eu acho que isso foi um fator de decisão na bruta para percebermos como é que temos de fazer, ou de que forma é que temos de fazer, ou qual é que é o plano B. E o que aconteceu foi, o nosso plano B correu-nos muito bem. O plano A, esse tal plano dos apoios, dos subsídios, etc., que é uma canseira, correu... Não correu. Não aconteceu. Por exemplo, o resto da tua vida não foi diferente daquilo que nós artisticamente queríamos criar, do ponto de vista performático. Não foi, de todo. Foi exatamente aquilo que nós queríamos fazer. Levámo-lo até às últimas consequências, como a escola assim o diz. Façam as coisas e é sempre até às últimas consequências. Levámos até às últimas consequências e conseguimos chegar a toda a gente. Epá, em cada 10 acertamos uma vez, mas desta vez nós temos nós fizemos um espetáculo que foi a Ode ao Amor à Morte ao Sistema Límbico. O nome não tem nada a ver com o espetáculo, na verdade. Porque o nome é completamente... nós com o nome, na verdade, foi uma tentativa vã de conseguir um apoio. Então tínhamos de ter assim um nome, não é? Eu acho que me estou a fazer entender. E então, Ode ao Amor à Morte ao Sistema Límbico. E o espetáculo, nós cruzávamos Carlo Valentim com Shakespeare, com textos nossos, era uma desconstrução cénica, com uma dramaturgia muito checoviana, portanto, uma coisa que começa tudo muito perfeita e que no fim está toda a desfazer-se. E de uma forma inesperada, toda a gente gostava daquele espetáculo. Porque acho que tão depressa conseguíamos ir a um lado mais emocional, como a um lado mais humorístico, como a um lado mais dramático, como a um lado mais intelectual, E eu acho que as novas companhias, não vou dizer as novas companhias, vou dizer as companhias de teatro no geral, sendo que há muitas que o fazem, um objeto artístico deve sempre... O objeto artístico só existe se alguém o vir e se alguém o validar. E o que nós queremos é a validação do nosso objeto artístico. E assim que temos essa validação, as pessoas dizem-nos: ok, então eu estou disposto a pagar 10 ou 15 ou 25 euros por aquilo que vocês estão a apresentar. E não é por isso que nós não fazemos as coisas de forma diferente, ou que não somos mais... O que eu quero dizer é que o teatro comercial não tem de ser forçosamente o teatro comercial como as pessoas estão habituadas a pensá-lo. O teatro comercial pode ser experimental também. Quando eu estava no conservatório, via variedíssimas vezes momentos em exercícios finais, portanto, a STC nesse aspecto é fabulosa, porque dava-nos a oportunidade de fazer cerca de 2 exercícios por semestre. Portanto, nós fazíamos aquilo que uma companhia de teatro faz: 2 meses de ensaio, uma apresentação, 2 meses de ensaio, uma apresentação, próximo semestre. Isso nesse aspecto, é dos sítios mais completos que eu já encontrei a nível de formação. E nesses vários exercícios, muitas vezes eu conseguia perceber, este momento é fabuloso se tivesse um enquadramento diferente. Tudo isto podia ser apresentado se tivesse um enquadramento completamente diferente. Eu lembro-me que no primeiro ano eu fiz a Antígona, no Palácio da Ajuda, e a Antígona, tal como nós a fizemos, que foi uma coisa... Portanto, o público entrava na primeira sala, era uma coisa, portanto... Era quase como um museu vivo, com a Antígona a acontecer no meio daquilo. Portanto, aquilo facilmente podia ser cobrado à entrada. E era um exercício de primeiro ano da Escola Superior de Teatro, de alunos de atores, aliás, na altura era tudo junto, atores, produção, dramaturgia e design de cena.
o que acontece é que quando o pessoal sai da escola há uma quase como uma necessidade de eu quero ficar de pernas para o ar todo nu enquanto um gajo manda baldes de tinta branca e eu faço dissertações de Kafka. Porque eu quero com isto dizer que não! Pá, diz o que é que tens a... Ou então, se estás de pernas para o ar, explica-me porquê, mesmo que seja performativo, mesmo que seja uma desconstrução, mas muitas vezes eu ensinei um espetáculo em abril com o Tiago Fernandes e com a Alice Medeiros na companhia de atores, no Teatro Municipal em Melo Henrique Lasso. E o Tiago Fernandes uma vez disse uma coisa que é: sabes, João, como é que era? Sabes, João, muitas vezes o óbvio não tem que ser mau. Porque no nosso processo de construção eu estava constantemente isso é demasiado óbvio. Isso é demasiado previsível. Mas a verdade é que eu próprio acho isso, mas eu próprio combato para... Muitas vezes o óbvio e o previsível não é mau. Se for contextualizado. Tudo é bom se for contextualizado. Arranjarmos uma casa num formato de acolhimento é doloroso, é penoso, demora muito tempo, porque precisamos de mostrar provas disto, daquilo, que já existimos há nem sei quanto tempo, que temos... Pronto, mas se de repente eu chegar exatamente à mesma casa com 2.500 euros e disser assim, qual é que é o valor? Ok, pronto, isso é com ou sem equipa? Com ou sem frentes de sala? Muito bem, e aí, para isso há sempre calendário, mesmo nos espaços municipais. Isto é grave, porque isto é grave ou não é? Não sei, quem sou eu, porque lá está, mais uma vez, eu também não estudei direito e, portanto, eu não sei se isto é um buraco na lei, e se for um buraco na lei, eles estão certos e estão a fazer o deles, pronto. Portanto, mas isto acontece, ou seja, eu se quiser fazer uma programação com acolhimento, eu tenho que a fazer com 2 anos, 1 ano e meio, vá. 1 ano e meio. Com 1 ano e meio em algumas casas conseguimos. Se eu tiver que fazer uma programação em que eu vá à bilheteira, ou seja, eu compro a sala e depois meto o bilhete no valor que eu quero, eu consigo para 3 meses. Exatamente, não todas as salas, mas eu posso dizer que deste conjunto, deste aglomerado de salas, 70% das mesmas são espaços municipais. Há um espaço municipal e uma companhia de quem eu gosto muito, que é a Companhia de Atores, que ainda nós não éramos ninguém e que nos disse assim, venham. E nós pedimos um dia, eles deram-nos assim, não, vocês ficam com uma quinzena, que é um acolhimento, vocês fazem uma carreira aqui, não podemos dar mais tempo, e nós fizemos um espetáculo que era absurdamente mau, que foi o Marias e Manéis. Quando voltámos para o segundo, venham. Esse espetáculo eu não quero estar a dizer que foi bom, mas a verdade é que aquilo funcionou. E escutámos com o boca a boca. E de repente fomos para a Rua das Gaivotas 6. E de repente fomos para a Rua das Gaivotas 6 e tínhamos naquela sala 100 pessoas. Agora é completamente descabido, não é? Mas tínhamos dentro daquela sala 100 pessoas sentados em cima sentados já na parte cênica, uma coisa, e com esse mesmo espetáculo, com o boca a boca. Portanto, é possível. Eu acho que nós em Portugal eu acho que Portugal é uma Ivy League do teatro daquilo que é feito. É mesmo. Porque aquilo que eu vejo lá fora é de facto muito bom, mas sei lá, quando tenho a oportunidade de ver espetáculos ou do Bob Wilson ou
sei lá, mas agora lembrei-me ou do Roberto Lepage, como tinha dito há pouco, grandes criadores, grandes encenadores, grandes pensadores do teatro, e de repente eu percebo que nós temos figuras em Portugal que conseguem estar taco a taco, se não melhor, do que os grandes criadores. Portanto, aquilo que eu penso de Portugal, do teatro português, é o melhor. Eu acho que nós temos do melhor. Aliás, não é à toa que o Tiago Rodrigues foi convidado para o festival de Avignon, exatamente. Eu acho que isso diz muito daquilo que é o teatro português, ou seja, um programador e um diretor de um teatro que é convidado para um dos maiores festivais de teatro de sempre. Isso diz muito daquilo que é o teatro português neste momento. Da mesma forma que posso dizer do Pedro Penin, de repente ir para um nacional é a prova de como é que nós estamos em Portugal no teatro. Eu acho que somos, ou com o Ricardo Neves, porque não posso deixar de dizer o nome dele, e estamos a falar tudo de génios do teatro português, todos novos, não é? E a fazerem teatro ao seu mais alto nível. Se houvesse uns olímpicos do teatro, eu acho que ali tínhamos ali umas 5 modalidades teatrais onde facilmente tirávamos o ouro.